O que eu vejo muito comum é que, além das pessoas quererem comer alguma coisa diferente, mais saborosa e tudo mais, para grande parte dessas pessoas sempre tem ali um fast food, né? Então, assim, às vezes não todo final de semana, mas para outras pessoas, além de ter em todo final de semana, às vezes tem mais de uma vez no final de semana e é super difícil de lidar com isso, né? E o que você me diz nesses casos, nessas questões de fast food mesmo, que a gente sabe que esses alimentos são super calóricos, né? Carol, eu falaria, para ser bem direta, assim, seria sempre em relação às escolhas de quantidade, né, e a frequência que isso vai acontecer. Então, por exemplo, se é uma pessoa, e isso é muito individual para cada pessoa, tá? Você, por exemplo, se a gente estiver falando em frequência, né, que você consome esse tipo de alimento, você consome toda semana, né, várias vezes na semana, talvez você possa reduzir, ao invés de consumir sexta, sábado e domingo, tentar consumir um dia na semana. Não, eu consumo a cada 10 dias, né? Será que a gente consegue espaçar um pouquinho mais, fazer a cada 15 dias, a cada 20 dias, né? É muito individual, vai depender da quantidade que realmente a pessoa faz, né? O consumo desses fast foods. É importante sempre que haja redução, né? Pode ser gradual, não precisa ser tudo de uma vez, né? Em relação à quantidade, né? Eu acho que eu consigo dar o meu exemplo, né? Por exemplo, eu, Ana Paula, eu não ligo muito para pizza, mas eu adoro lanche, né? Hambúrguer, batata frita, eu curto isso mesmo. Só que daí eu faço as minhas escolhas. Então, por exemplo, na hora de montar o meu combo, eu não ligo para refrigerante. Hoje, eu já não ligo mais para refrigerante. Então, eu nem incluo refrigerante no meu pedido. Normalmente, eu substituo por água. Se tiver água com gás, eu prefiro junto com lanche. Mas, enfim, água, né? Então, eu não tenho uma adição de calorias por bebida. Agora, o lanche eu faço questão. Aí, eu tenho dois caminhos, né? Ou eu posso tentar dividir esse lanche com alguém, ou pedir uma versão menor. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que estar com a minha fome não muito grande, eu tenho que estar com o meu apetite moderado, porque senão fica muito difícil eu conseguir dividir ou pedir uma versão menor, senão vou querer de fato comer aquela opção maior. Então, se puder escolher um tamanho menor, sempre vai ser mais interessante em relação a isso. Batata frita eu adoro. Então, batata frita eu divido com alguém, normalmente com o Lucas, né? Então, daquele montante total de calorias que eu teria num combo, eu acabo reduzindo bem, porque eu substituo a bebida, né, o refrigerante ou o suco por água. O lanche eu tento pegar uma versão menor, porque o meu apetite está controlado e com isso eu também consigo dividir a batata com outra pessoa. Então, acaba que, né, naquele montante tal de calorias, o consumo não é tão exagerado a ponto de fato, o final de semana atrapalhar isso para mim. Então, mesmo consumindo um alimento mais calórico, eu consigo ter essa adaptação, essas escolhas, né, essas trocas na hora de montar o combo. Nossa, eu entendi, mas para mim funcionaria melhor na frequência, porque nesse negócio de dividir o lanche com alguém, né, nossa, eu não consigo. A batata eu acabo sempre dividindo. A batata, a gente, por exemplo, eu como com meu marido, a gente divide a batata, mas o lanche eu quero todinho para mim. E eu agora realmente eu também não tomo refrigerante, não tomo suco, eu sempre fico na água, mas aí meu organismo já tá acostumado com isso, né? E então eu prefiro Você, né, Carol? então eu prefiro comer menos vezes, né? Acho que diminui essa Uhum. frequência, né? Então, do que comer tantas vezes no mês. Eu aqui, por exemplo, a gente come acho que uma vez por mês, alguma coisa assim, do que na hora de comer querer dividir, mas isso é muito individual, igual você É falou. muito alto. Eu prefiro, por exemplo, comer 2 vezes no mês, mas que faça essa divisão, que faça essas reduções, fazem sentido para mim, né? Então, Entre sim, Carol, moderar o apetite faz muita diferença na hora de você ter a escolha do tamanho do hambúrguer, né? Ou então conseguir dividir, porque acho que hoje a gente tem aqueles mega combos, né? Aqueles hambúrgueres com tamanho maior que acaba ficando com um valor calórico muito maior, né? E às vezes, verdade. e às Tem vezes aqueles doubles, né? Também. isso, mas tem aqueles 180 ou 100 gramas, né, do Verdade. tamanho de hambúrguer. Existem até algumas versões kids que às vezes eu pego e divido com o Lucas, porque vem 2 unidades menores, né, então assim, só que novamente, para eu conseguir comer essa quantidade, eu tenho que estar com a minha fome moderada, senão realmente eu como um lanche tradicional, né, depende muito. Você fala essa fome moderada é o quê? Você come antes? Eu coloco um lanche intermediário, porque assim, normalmente no fim de semana a gente não faz isso. Na hora que a gente vai pedir o fast food, a fome já tá muito grande,
ai, fiquei um tempão, agora eu não quero cozinhar, deixa eu ver o que eu vou pedir. Ou então você sai, tá no meio do dia, foi visitar primo, tia, foi no shopping, sei lá, e chega no fim da noite, né, já tá com aquela fome exagerada, e daí na hora de fazer a refeição, realmente fica um pouquinho difícil de controlar essa quantidade. É cada um com o seu, né? Eu quero o meu lanche inteiro, enfim. Então é importante ver o que faz sentido para você, né? Então, se para você é mais fácil controlar a frequência alimentar, ir menos vezes, tudo bem. Se você tem, se você consegue ter essa percepção e reduzir o tamanho do seu lanche e manter a frequência, tudo bem também. Se você conseguir fazer os dois, né? Reduzir o tamanho. Melhor. Se você tiver Eu num acho, processo de crescimento, vai ser mais eu interessante. acho legal você comentar, porque agora que você falou da versão do lanche, né, que a gente tem várias opções hoje em dia, e você falou da quantidade, do tamanho da carne, né? E eu acho interessante você citar que às vezes as pessoas pensam que ficam tão preocupadas, acho que com o pão e com a batata frita, que acham que às vezes a carne não, proteína não vai aumentar tanto o valor calórico, e muitas das vezes pode aumentar por ser carne vermelha e tudo mais, né? Carol, porque acaba tendo normalmente, né, o corte da carne que é utilizado em hambúrguer são cortes mais gordos, por isso que eles são tão saborosos. Então tem um percentual de gordura muito maior. Por isso que se você conseguir reduzir o tamanho, né, dessa carne, é mais interessante. E não só isso, tem pequenas coisas que a gente consegue fazer no lanche, né? Por exemplo, se vier maionese nesse lanche, eu não faço muita questão de maionese, eu, Ana Paula. Então eu peço 100. Mas se você fizer questão, talvez você possa pedir à parte, porque ao invés de vir com uma quantidade muito exagerada, você consegue moderar aquilo, né? E tentar consumir menos. Eu acho que sempre essa ideia de tentar a redução gradual. Não precisa ser nada exagerado, porque a gente tem que pensar que é para o resto da vida, né? Que esse déficit ele tem que acontecer vários dias e que não precisa ser algo muito radical, né? Para que realmente, de fato, seja sustentável.